Muita gente, quando começa a destralhar a casa, logo se depara com a seguinte questão: como aplicar o minimalismo nos livros físicos. Nesse vídeo eu vou te dizer quando você desapega de um livro físico, quando você mantém ele com você e quando você dá preferência a usar livros digitais. E aí, Minimal, sempre que a gente fala dos livros, a gente tem a sensação de estar falando de um objeto que ele é muito importante, quase que sagrado na nossa vida. E de fato, o livro é muito importante, né? Afinal de contas, ele é uma fonte de conhecimento, ele é um instrumento para o conhecimento. Só que esse sentimento que a gente tem para com os livros acaba paralisando muita gente na hora de fazer o destralhe da sua casa. Então, preservando toda essa estima que a gente tem com os livros, eu vou te dizer como desapegar de livros físicos sem deixar ir com eles também o que é mais importante, que são os conteúdos. Então eu vou deixar esses livros aqui de lado, porque eu não preciso deles para falar a respeito deles, afinal de contas. E antes de eu te dar as dicas que eu vou te dar para você saber como desapegar dos livros na sua casa, eu quero te convidar para fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Dessa forma, claro, você vai receber todos os conteúdos sobre minimalismo que eu postar aqui no canal. Aos Minimals que já são inscritos, já fazem parte da nossa família, aquele abraço e um muito obrigado pelo carinho de sempre. E a primeira coisa que você precisa ter em mente quando você se deparar com a sua estante cheia de livros na hora de desapegar é o seguinte: conhecimento parado não muda o mundo. O que eu quero dizer é que esses livros eles precisam ser lidos. Livro é feito para ser lido, para ser consultado. Se eles estão ali parados há muito tempo, eles não vão ser uma extensão da sua cabeça. O que está dentro do livro não está na sua cabeça ao mesmo tempo. Apenas o que você adquiriu quando você leu aquele livro. Tendo isso em mente, o próximo passo que você vai fazer é ver todos os livros que você não leu ainda, que você jurou para você mesmo, até contou para as outras pessoas que um dia iria ler. Você vai separar esses livros, vai refletir se você realmente quer ler eles e estipular um prazo para ler cada um deles. É muito importante nesse momento que você seja fiel a esse compromisso que você vai estipular com esses livros que você ainda vai ler. Se você não cumprir o prazo, claro, pode ter uma margenzinha, passou uns diazinhos, mas eu vou concluir esse livro, eu concluí. Se você não cumprir esse prazo, se você sequer começar a ler esses livros, desapega, passa eles adiante. De fato, eles não são essenciais na sua vida, senão você já teria lido esses livros. Resolvido o que você vai fazer com os livros que você não leu ainda, você vai olhar para aqueles livros que você já leu, mas que você mantém na sua estante. Você vai olhar para cada um deles e pensar: por que eu mantenho esse livro na minha estante? Muita gente mantém livros na estante como uma espécie de troféu, um troféu que elas querem mostrar para elas mesmas e para os outros, dizendo: eu adquiri esse conhecimento, aqui está o tanto de conhecimento que eu já li. Só que isso não faz sentido, isso só conversa, só dialoga com o nosso ego, né? Então o conhecimento, se a gente não tem pretensões de ler aquele livro novamente, se ele não é um livro importante para a gente de fato, é muito mais interessante que a gente passe esse livro adiante para alguém que vai ler. Lembre o que eu falei no começo desse vídeo: conhecimento parado na estante não muda o mundo. Então você vai estar ajudando outras pessoas a adquirirem esse conhecimento sem ter que investir para comprar esse livro, e você também vai estar ganhando espaço na sua casa, né? Você vai estar destralhando, você vai ter uma vida mais leve, uma vida mais minimalista. Mas aí, claro, você pode pensar: mais audaz, e se eu quiser ler esse livro de novo lá na frente, daí eu não vou ter mais esse livro? Essa ideia é um fantasma que aterroriza todo mundo que tem medo de desapegar. E não é só com livro, é com qualquer objeto. A pessoa vai pensar: ah, mas um dia eu posso precisar, um dia eu posso querer e eu não vou ter. É um medo, a pessoa precisa ter aquilo para se sentir bem. Só que se você parar para pensar, é muito mais fácil você passar esse livro adiante que você não tem perspectiva de leitura. E lá na frente, você pegar ele emprestado, você pegar numa biblioteca, você comprar num sebo, você comprar numa loja virtual, você pegar um PDF desse livro, comprar ele de forma virtual. Existe toda uma gama de possibilidades para você conseguir esse livro de novo lá na frente, se você precisar, que são muito melhores do que você manter um livro achando que um dia você pode precisar, porque daí você fica carregando isso para sua vida, né? Você carrega o elemento físico e a ideia de que tipo: ah, eu tenho um compromisso com esse livro, ele faz parte da minha vida, eu posso um dia precisar dele. E toda vez que você olha para ele, você pensa: será que eu vou te ler? Será que eu não vou te ler? Será que eu vou te ler? Será que eu não vou te ler? Esquece, deixa a sua vida mais leve, é uma coisa a menos para você se preocupar. Lá na frente, se um dia você achar que realmente precisa ler de novo,
você vai encontrar, fique tranquilo. Mas para facilitar, existem algumas categorias de livros que são muito mais fáceis de você desapegar. Por exemplo, se você lê um livro só por entretenimento, né? Por exemplo, um romance, uma ficção que você leu ali para passar o tempo, para se divertir, para se emocionar, aquele livro ele já cumpriu a sua função naquele período, você finalizou ele, você não tem pretensão de ler, passe adiante. Então dê a oportunidade que outra pessoa possa ler esse livro também. Ainda na linha dos livros que você lê para o entretenimento, você também pode ler livros técnicos, livros de histórias reais que aconteceram um dia, livros, enfim, de informações, livros importantes. Você pode ler também só para passar tempo, só para adquirir um conhecimento a mais, mas não é algo que está relacionado com uma área que você estuda de fato, com o seu trabalho e tudo mais. Se você leu a título de curiosidade, né, que é um entretenimento com curiosidade ali para adquirir um pouco mais de conhecimento, passe esse livro adiante também. E se você tem medo de perder algumas informações, faça uma resenha desse livro, né? À medida que você vai lendo, anote algumas coisas importantes de cada página que você leu, de cada capítulo que você leu, anote esses pontos importantes, as ideias, os insights que você teve. Muitas ideias que você aprende num livro, elas nem estão escritas naquele livro. Você que pensou, quando você refletiu em cima do conteúdo do livro, você teve uma ideia nova. Então você precisa anotar. Então anote as ideias que você tira do livro, anote até a página que você... Eu faço muito isso, eu anoto a página que eu tirei a informação, porque depois um dia, se eu for consultar, eu sei onde está. E eu anoto os insights. Tá? Dessa forma, você vai conseguir desapegar desse livro sem medo de estar deixando ir embora também informações importantes que você gostaria de consultar de novo. Você já anotou. E você tem um resumo que você não vai passar trabalho para procurar no livro, você não vai precisar, enfim, ocupar espaço na sua casa, você pode ter isso de forma digital ali num documento digital. Mas, Aldais, então eu não devo manter nenhum livro na minha vida? Eu não devo ter nenhum livro na minha casa? Eu tenho alguns livros físicos que eu mantenho comigo e existe um critério que eu escolho para poder manter esses livros. Primeiro, eu gosto de livro físico por causa da experiência de leitura, né? Essa coisa de sair um pouco do digital e ter um momento analógico. Isso é importante também na sua vida minimalista, né? E quais são os livros que eu mantenho comigo? São livros técnicos das áreas que eu trabalho, das áreas que eu estudo, e são livros que eu consulto eles novamente com frequência, que eu leio mais de uma vez. Então esses livros eu mantenho comigo. E é legal porque, além de eles serem objetos de estudo, de consulta frequente, né, acaba que eles também se tornam uma decoração para minha casa, onde eles ficam num lugar onde as pessoas conseguem ver, e dessa forma as pessoas conseguem ver as coisas que eu acredito, as crenças que eu tenho, os valores que eu carrego, o meu estilo de vida, só olhando o título de cada livro que eu tenho num lugar de destaque na minha casa. Eu tenho menos de 10 livros físicos e são os livros que eu sempre consulto. Então eu acredito que esse é um critério que você pode usar também na sua vida. Livros que você consulta com frequência, que estão relacionados ao seu trabalho. Existem profissões que realmente demandam muita leitura e você sempre vai estar consultando livros mais técnicos e tudo mais. Então esses livros, obviamente, você tem que manter eles. Mas também você pode manter ele de forma digital. Daí vai da sua preferência. E falando dos nossos queridos e-books, dos nossos livros digitais, dos nossos PDFs, isso vai de cada um. Como eu falei, o livro analógico, né, o livro físico, aliás, ele é um livro que você tem uma experiência com ele. Obviamente, ele demanda uma produção da indústria, ele precisa ser transportado até você, isso gasta energia, combustível fóssil, parará, entram nas questões ambientais e ele ocupa espaço na sua casa, porém, você pode ter alguns critérios. Às vezes você realmente quer ter um momento analógico, para você é mais importante na sua vida minimalista esse momento analógico, do que ficar o tempo todo, você já passa o dia inteiro na frente do computador e você vai usar lá um Kindle, vai usar o seu próprio iPad para fazer leitura e você quer ter essa desconexão, então você prefere usar analógico, livro físico por conta disso. Aí você vai refletir o que é mais essencial na sua vida. Apesar de eu ser um grande adepto do livro físico, porque eu gosto dessa experiência, desse momento analógico, de sentir o cheiro do livro, de pegar ele, de folhear, eu recentemente tenho pensado muito a respeito de começar a ler de forma digital para não ter todas essas questões ambientais, para não ter a questão do espaço, depois eu ter que passar esse livro adiante, né? Ter o processo de saber para quem que eu vou passar, se eu vou levar para um sebo, se eu vou doar. Eu tenho começado a pensar a respeito de ler de forma digital e o próximo livro que eu for comprar de fato, porque eu ainda tenho alguns livros meus para ler e livros que eu vou pegar emprestado já no radar para começar a ler, o próximo livro que eu comprar, eu pretendo comprar ele de forma digital e ver como vai ser essa experiência. Inclusive, comente aqui embaixo se você quer um vídeo meu contando o feedback de alguém que é adepto do livro físico
e que teve uma experiência lendo um livro completo de forma digital. Eu vou ler ele no meu iPad, eu não vou comprar um Kindle para isso. Quem sabe no futuro eu compre até um Kindle se eu virar um adepto, porque por questões da tela, né, da emissão de luz e tudo mais, o Kindle ele é mais adequado para leitura. Mas eu vou trazer aqui para vocês o feedback se vocês quiserem. Então comente aqui embaixo se você quer um vídeo comparando as experiências de alguém que gosta muito do analógico, do livro físico e vai ter essa experiência com o digital para passar o feedback para vocês. Minimal, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, não vai esquecer. E eu fiz um vídeo falando sobre os melhores livros sobre minimalismo, tá? Tá aqui em cima no card, então você pode assistir esse vídeo também para ver quais são os livros, os principais livros que eu considero, né, os principais livros sobre minimalismo. E se você quiser ficar conectado ainda mais com o estilo de vida minimalista, aí eu te convido para me seguir nas redes sociais, @aldaz_minimal, e também para conhecer o meu blog poderminimalista.com.br. Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.